De volta com o nosso programa nesta segunda-feira. Estamos falando sobre a Associação dos Docentes da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui sobre os pontos importantes para os professores da universidade, ainda mais agora com a possibilidade real e cada vez mais próxima da autonomia financeira da universidade. Manda aí sua participação para a gente sobre o assunto. A gente tem aqui participação. Não é sobre este assunto, mas vamos abrir o parêntese aqui. É a participação do Aldo Ferreira. Ele está aqui, manda para a gente uma informação que foi divulgada pelo prefeito Alisson Bezerra no seu Twitter sobre a autorização para o aumento de prazo de empréstimos para os servidores efetivos da Prefeitura de Mossoró, em até 144 meses na Caixa. A informação informa também que um decreto vai ampliar para 35% a margem de consignado para estes servidores municipais. E aí, na mesma postagem, ali na linha de sequência, o prefeito fala sobre o que teria feito, né, para garantir todos os direitos dos servidores. E aí ele lista salários em dia, dentro do mês trabalhado, todos os adicionais, 13º, valores de consignados aos bancos repassados, que não é mais que obrigação, né? Abrindo esse parêntese aqui. E aí o Aldo Ferreira diz o seguinte: a insalubridade foi cortada dos fiscais de Gari. E aí não tem direito depois de 16 anos. Perdemos R$ 309, estamos todos os dias na chuva, na poeira e no sol. E ainda não temos nossos direitos. Somos agentes administrativos, segundo os engenheiros, e dizem que não temos esse direito. Fica aí a informação repassada pelo prefeito e fica aí o desabafo e o questionamento levantado pelo Aldo Ferreira, aqui sempre participando com a gente. Temos aqui também a participação do Hermes Oliveira. Eu leio já sua participação, Hermes, mas a gente tem ainda aqui participação do Rodrigues, que participou com uma pergunta no bloco anterior, mas ele questiona também, professor. Observamos o embate entre a UERN e o governo estadual no que diz respeito à reforma previdenciária. Isso foi resolvido? A reforma já aconteceu, né? Inclusive foi a reforma que veio de cima para baixo e que impuseram aos estados, né? E na época a UERN fez esse debate, denunciou o conteúdo da reforma, independente de vir de cima para baixo, mas a reforma do estado ela se manteve do mesmo jeito, retirando direito, dificultando a aposentadoria, mas a reforma veio de cima para baixo, infelizmente, a gente não conseguiu, a nível do Congresso Nacional, recuar dessa proposta, ela saiu, então, com efeito cascata para os estados e municípios, inclusive, então criando dificuldade, inclusive, para que a gente possa então, se aposentar. Então, essa é uma grande dificuldade hoje, e a previsão, inclusive, com essa reforma que tem aí da PEC 32, é de mais a dificuldade para o servidor em geral. Então, a reforma da Previdência veio e agora vem a reforma administrativa, que com certeza vai chegar nos estados se a gente não conseguir barrar ela lá em Brasília. Então, infelizmente, essa onda de ataque aos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, é uma onda que vem no estado do Brasil há muito tempo, algumas décadas, e cada dia mais avança. Então, cria dificuldade para o trabalhador e para a trabalhadora. Ainda sobre essa questão que envolve a reforma da Previdência, foram muitos os questionamentos, ela já está sendo aplicada, já está sendo colocada em prática, né, ali no âmbito da gestão estadual. Foram muitos os embates, as reclamações junto ao governo do estado, mas ficou algum tipo de entendimento junto aos professores para a sequência destes descontos? Vocês avaliam que após ali a confirmação venha a necessidade de fato de se ter esta revisão, né, nessa cobrança? Como é que avalia a categoria? Passou e está passado, ninguém reclama mais? Porque a reforma já deu, né? O momento da gente fazer todas as reclamações e possibilidade de mudar esse quadro era primeiro no enfrentamento com o governo federal, no Congresso Nacional, né, quando foi feita essa mobilização, e segundo, porque quando chegou no governo federal que passou, então os estados era ver se o estado conseguia retardar, aqueles estados que têm condições financeiras melhor,
eles não impuseram tal qual estava no governo federal, porque tem a margem financeira para fazer isso. Aquele estado com mais dificuldade financeira, as condições de fazer a reforma era para o governo aliviar, discussão de endividamento do Estado, encontrar algum tipo de entrar em algum tipo de financiamento, de amortização de dívida, uma série de coisas que o governo colocou. Se o Estado quisesse ter esses privilégios, vamos assim dizer, esses direitos, teria então que sacrificar a vida do trabalhador com a reforma. E o Estado, muitos estados, inclusive o Rio Grande do Norte, entrou nessa. Né? Infelizmente entrou nessa. Né? Além das condições financeiras que não são das melhores possíveis, mas terminou entrando de cabeça. Então, com certeza, prejudicou os funcionários, prejudica o servidor. Né? E agora a luta nossa hoje atual é para a gente barrar no Congresso Nacional. Tem um movimento, por exemplo, nosso Sindicato Nacional, o ANS, semanalmente ele monta uma estrutura, um grupo de professor e professora, estão em Brasília 24 horas durante a semana, todo dia, há algum tempo já, tentando ver se consegue barrar essa reforma da administrativa. Porque a gente sabe que passando lá, vem para os estados e municípios. Foi aqui com o Rio Grande do Norte, foi no município de Mossoró, foi no município... Passou em Brasília, velho, ninguém consegue segurar. A não ser o estado ou o município que tem as condições financeiras que consiga fazer isso. A maioria dos municípios do Brasil são extremamente precários em condições financeiras. Então termina, não tem outra alternativa, senão jogar na costa do trabalhador, da trabalhadora, do servidor, da servidora, o ônus dessa reforma. E a gente sabe que essa reforma, do nosso ponto de vista, teria outra alternativa. O sonegador da Previdência, o pessoal que não paga a Previdência não são cobrados, uma série de outras alternativas de política que poderia ser alternativa à reforma da Previdência. Mas, infelizmente, essa onda neoliberal no Brasil é muito forte há algum tempo, algumas décadas, e a gente não consegue barrar. E isso a gente está vendo. Cada dia mais a população brasileira se empobrecendo. Além do desemprego, da fome, da miséria, a gente viu, vocês acompanham, vocês vivem esse dia a dia da imprensa e viram uma criança agora no lixão, com a ave Natal, se divertindo. Outra lá procurando comida, é imagem chocante. Então, esse é um quadro de milhões de brasileiros, são 1 milhão de famílias brasileiras que vivem naquelas condições, sobrevivendo de lixão, R$1 por dia, tal. Então, é uma situação de miséria no Brasil é muito grande hoje. É fruto dessa reforma da Previdência, da reforma administrativa, da reforma neoliberais, vendo nosso patrimônio da Petrobras, está vendo a Petrobras no Rio Grande do Norte sendo desestruturada, desmontada, está vendo as consequências disso. O nosso povo tem que tomar uma posição, não dá para segurar isso a vida toda. A miséria está batendo na nossa porta, a violência vem atrás, então a gente tem que fazer alguma coisa. Servidor público tem privilégio, geralmente não trabalha, vive regalias que os demais trabalhadores não têm, não pode ser demitido. Essas afirmações que eu fiz aqui, a gente ouviu do próprio presidente da República como justificativa para alguns pontos da reforma administrativa. Como é que os servidores, vocês servidores, escutam isso? Olha, primeiro é uma aberração, e assim, um desrespeito aos servidores. Porque o presidente da República, com todo o respeito que a gente tem pela figura, ele não tem nenhuma moral para falar isso. A família dele está toda envolvida em falcatrua, em privilégios, do mais novo aos mais velhos. Então, não tem nenhuma moral para falar isso sobre o servidor. E muito pelo contrário. Quem viu agora na pandemia, que aí é uma expressão desse funcionário público no Brasil, quem viu agora na pandemia a prestação de serviço Hércules prestada pelo SUS, por servidores públicos, estaduais, municipais e federais, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer por ter tantos servidores e servidores no Brasil que estão aí tomando em conta de nossas famílias, dando o melhor de si. Inclusive, muitos servidores, trabalhadores do SUS morreram na pandemia para tentar salvar nossas famílias, nossos amigos, nossos familiares. Quer dizer, então, o serviço público merece mais respeito. E quando você vai observar a relação do serviço público no Brasil e outros países, o nosso país não está entre os principais que tem mais servidor público, muito pelo contrário. Então, é uma falácia do presidente, de respeito, uma fala desrespeitosa, inclusive daqueles que garantem a sua permanência lá com o presidente, fazendo o serviço, que não é da... Entendeu? Então, não tem sentido isso. É uma fala desrespeitosa, a gente lamenta profundamente esse tipo de comportamento, que não é a realidade do servidor público no Brasil, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, o que acontece? Ele tem um salário diferenciado no geral do setor privado, então de alguns parceiros do setor privado, porque o setor privado paga muito mal. Há pouco tempo está vendo aí uma média me parece, da educação no Rio Grande do Norte, está um salário lá de 1.700 e pouca média. Você vai observar que é o serviço privado que não paga.
porque no Brasil, com a Fundeb e tudo mais, o piso é muito maior que de 1.700. Então, não é o público, é o privado que paga mal e puxa para baixo a média do trabalhador no Brasil e da trabalhadora. Essa que é a verdade. Professor, falando de Aduerne, o senhor assumiu a Associação dos Docentes da Universidade neste ano de 2021, no mês de setembro. É isso? E quais os planos para o senhor à frente da instituição? Bom, de imediato a gente vê se a gente consegue fechar esse ano de 21 com a nossa autonomia e, de preferência, a gente já possa, então, entrar com o nosso plano, né, para que 22 ele chegue o mais rápido possível. Mas nós estamos agora também numa campanha, né, além do dia a dia da nossa categoria, as condições de trabalho, plano de saúde, essa coisa toda. Agora mesmo veio um problema para a gente, que a gente estava conversando, inclusive, com a nova reitora, e esperamos que isso na universidade seja passado, né? Reclamações de professores que estavam com dificuldade há algum tempo de fazer uma transferência de um campus para outro, quando demonstrar necessidade por questão de saúde, e a universidade, na gestão anterior, não observava essas questões, uma falta de uma relação mais humanizada com nossos docentes, professores e professoras. Nós esperamos que na gestão da professora Cecília, a gente tem conversado muito com ela sobre isso, e ela tem sido muito receptiva. Hoje, para vocês, nós esperamos que com a nova reitura, para uma transferência de um professor de um campo para outro, observe uma série de variáveis e possa, na medida do possível, se for possível, fazer aquela transferência sem trazer prejuízo para o departamento, que daí onde ele sai, e também para o que está chegando, mas ser em cima de critérios. Né, de cima de critérios, né, e que principalmente agora que é a perspectiva do concurso, que anterior ao concurso, como já tenha combinado aí, vai sair um edital para tratar dessas transferências, para depois chegar ao edital do concurso, né, porque primeiro a universidade tem que se arrumar internamente, porque às vezes tem um colega que tem interesse em vir para outro campus, e né, aí antes do concurso é essa hora de fazer isso, para evitar aquela transferência pelos arranjos. Pela aquela história por ter relação com a reitoria ou com a reitora, alguém consegue uma transferência e outro, por não ter essa relação próxima com a reitoria, não consegue. Então, para acabar com isso, né, é que existe o edital agora que vai ser lançado antes do edital do concurso geral, aí você faz esses arranjos internos, tranquilamente, dentro da lei, para acabar o que existia antes da universidade. Muito, vamos dizer assim, apadrinamento. Tem professor que conseguia se transferir porque tem uma relação boa com a reitoria. Isso eu estou falando da gestão passada, né? A nossa expectativa é com a gestão agora da professora Cecília, isso de uma vez por todas acaba na UERN. Vai transferir, tem que ter um edital. E esse edital vai ser precedido, vai preceder um concurso. Porque se não tem concurso, você não pode estar transferido, porque você não pode, você tira do departamento, preenche um departamento para onde você vai, mas você abre um problema para onde você está saindo. Então, isso não pode acontecer. E, principalmente, com apadrinamento. Tem que ser critérios, tem que observar o projeto pedagógico do curso, se há necessidade daquele perfil, não pode ser só porque o professor ou a professora tem um problema no seu departamento, não se sente mais à vontade, não consegue resolver o seu problema naquele departamento, quer ir para outro para continuar jogando para frente o seu problema. Não, tem que ser em cima de critérios acadêmicos, perfil daquele departamento se está precisando. Então é isso, esperar que com a nova reitora, tem muito sinalizado nesse sentido, a gente consiga superar isso. E por último aqui, o nosso Natal. Nós estamos desenvolvendo aí uma campanha, o Natal pela Vida, do UERN. Nós estamos aí chamando nossos professores, nossas professoras, para contribuir com alimento, então material escolar. Essa campanha vai até o dia 20 de dezembro e a gente já observa a receptividade da nossa categoria a essa campanha. Esperamos que nos próximos dias cada vez mais se fortaleça essa ideia, né? Nós vamos fazer tem uma programação nessa campanha do Feliz Natal pela Vida. Vamos homenagear alguns colegas nossos, principalmente seus familiares, no caso, que perderam a vida nessa pandemia. Nós estamos trazendo alguns depoimentos, até para dar um ânimo para quem está nessa luta ainda contra a pandemia e quem viveu esse momento, está vivendo com dificuldade, né? A gente sabe que tem muitos colegas nossos, a família que está vivendo com dificuldade do ponto de vista da saúde mental, hein? E que a gente espera que esse depoimento também ajude a dar um ânimo novo a essas pessoas, que são as pessoas que têm mostrado uma coragem incrível de passar esse momento, mesmo de ano de perda tão significativa na vida delas. Então vai ser uma programação legal que a gente está fazendo até dia 20, vamos trazer muita história sobre isso, para que a gente espera que o docente, que o professor, que a professora da nossa universidade, também vocês da comunidade aqui de Mossoró, também possam participar da nossa campanha, só dirigir ao nosso sindicato, dar a sua contribuição. Mas no final da campanha, nós vamos então escolher uma comunidade que precisa
essa doação para a gente fazer um Natal diferente, pelo menos para algumas famílias. É uma forma da gente expressar nossa solidariedade, nossa empatia e também entender que a dificuldade existe, mas nós podemos também juntos construir a alternativa para essas pessoas, seja com um simples gesto desse, mas para dizer assim, olha, nós podemos ser sim solidários um com o outro, nós podemos se dar uma um com o outro e quem sabe se a gente junto não sai dessa situação que vive hoje nosso povo, nosso país. A gente tem aqui alguns telespectadores empolgadíssimos, viu, com textão de verdade. Vou tentar resumir aqui a questão do professor Gautier Falconieri, inclusive tesoureiro do UERN, e aí ele fala da importância da autonomia financeira e pergunta, o prefeito está apoiando, já se manifestou sobre a autonomia? Os deputados da base também do prefeito estão apoiando ou se manifestaram? Essa pergunta é muito pertinente, viu, Gautier? A gente hoje teve nessa reunião com a Frente Popular e Parlamentar em Defesa da UERN e a gente viu lá a representação do governo municipal manifestando o seu apoio e a gente fez uma cobrança também. O seguinte, porque nós temos informações, hoje a correlação de força com relação à votação na Assembleia, nós temos contabilizado 16 votos favoráveis. Falta um terço, quer dizer, 8 votos ainda não manifestaram o apoio à nossa autonomia. Não são contra, mas também não são favoráveis. Por enquanto, estão naquele famoso em cima do muro. Uns porque a gente não teve abordagem ainda, nós esperamos esse dia agora final fazer isso, e outros porque ainda não se manifestaram. Foram abordados, mas alguns não se manifestaram. Inclusive, a bancada que o prefeito tem influência na Assembleia Legislativa, é bom, senhor prefeito, dar uma conversada com alguns parlamentares do seu partido, que eles estão devendo esse apoio à universidade. Não adianta a retórica dizer que apoia, mas você, como prefeito da cidade, uma segunda cidade mais importante do Rio Grande do Norte, do ponto de vista eleitoral, econômico e tudo mais, então você tem poder para dizer assim, olha, meu deputado aí, meus deputados, vocês têm que estar comigo nessa luta. E a luta só tem uma só, ser favorável à autonomia da nossa universidade. E nós temos informações que da bancada do prefeito da Assembleia Legislativa não tem apoiado ainda a nossa autonomia. E nós vamos para Natal amanhã, nós estamos saindo amanhã para Natal, a reitoria vai para Natal, nós vamos para Natal, nós vamos fazer mais um esforço e conversar com todos os deputados, especialmente com esses 8 deputados e deputadas, são 6 deputados e 2 deputados, para ver se a gente fecha esse apoio. É muito importante isso, tentar convencer, entender o porquê ainda não se definiram favorável à autonomia, se foi por essa abordagem. Então, vamos fazer, explicar o que significa ela, para que a gente possa, então, ter os 24 votos da Assembleia. Nosso tempo já está esgotando, tem mais participação aqui, mas infelizmente não temos mais tempo. Professor Neto Vale, presidente da UERN, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Carol. Boa noite. Seja sempre bem-vindo, professor. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra de novo ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá.